CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Na semana passada, nós demos início aqui na CBN Campo Grande uma rodada de entrevistas para falar sobre a situação de hospitais públicos e privados de Campo Grande. Hospitais que enfrentam alta demanda de pacientes com o Covid-19 e também dificuldades, problemas com leitos de UTI. Muitos hospitais já não possuem mais leitos de UTI para atender pacientes. Nós já conversamos aqui com o diretor-presidente da Unimed, Maurício Simões, e o presidente da CACEMES, Ricardo Ayashi, que relataram preocupação com a situação dos leitos nos hospitais. E hoje temos também entrevista ainda mais tarde com o coordenador médico do Núcleo Interno de Regulação da Santa Casa, Fabiano Cansado. Mas agora nós vamos conversar a respeito da situação do Hospital Regional. Nós estamos ao vivo por telefone com a diretora-presidente do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, doutora Rosana Leite. Doutora, bom dia. Bom dia. Na semana passada, nós falamos então sobre a situação do Hospital Regional, que é referência para o tratamento de pacientes com Covid-19 aqui no estado. O hospital até sexta-feira passada tinha mais de 200 pessoas em estado grave, utilizando oxigênio e também uma fila de pacientes internados em leitos improvisados. Doutora, nós então iniciamos a nossa entrevista pedindo para a senhora um panorama sobre a atual situação do Hospital Regional. Certo. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente, a situação que nós passamos, ela está bastante calamitosa. Desde o início de março, a nossa taxa de ocupação, principalmente dos nossos leitos críticos, sempre foi acima de 90%, atingindo no dia 8 de março 99%, e a partir do dia 9 de março ela não caiu mais abaixo de 100%, ultrapassando esse patamar. Tanto é que desde quinta-feira passada nós tivemos que acionar os nossos níveis de emergência, que são os pontos de cuidado, né, que são os leitos ditos improvisados. O que isso significa? Que são leitos de suporte ventilatório, onde os pacientes ficam entubados, ficam com cuidados da enfermagem, cuidados médicos, mas infelizmente não é o mesmo dimensionamento do cuidado que é feito dentro do leito de CTI. E o perfil dos pacientes que vêm para o hospital regional, 50% a 60% são pacientes críticos, ou seja, nós de fato precisamos de leito de CTI. Para vocês terem uma ideia, agora, nesse exato momento, nós estamos com 120 pacientes em leito de CTI e 28 pacientes em leitos improvisados sob ventilação mecânica. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais a respeito dessa situação dos leitos. É possível ampliar leitos no hospital regional? Como funciona essa situação? Não é possível, porque o nosso prédio é um prédio de 1990. Então, a própria estrutura física ela é impeditiva. No decorrer do ano passado, nós fizemos todo um planejamento, uma ampliação de leitos. Lembrar que o Hospital Regional tinha 39 leitos críticos, foi para 120 leitos críticos, e isso assim requer estrutura. Então, tudo que foi possível adaptar, nós adaptamos. Porém, o oxigênio para chegar até o paciente, ele precisa das canalizações. E é um hospital vertical, então assim, nós colocamos os nossos leitos de CTI no andar terra e subsolo, onde a pressão nós conseguimos levar um quantitativo. Acima disso, a gente tem que elevar muito a pressão. E acima de um patamar começa a ter alguns vazamentos, né? E mesmo com todo esse planejamento, essas adaptações, vale ressaltar que no sábado nós tivemos a triste marca de mais de 1.000 óbitos no hospital, né? 1.007 óbitos, sendo que 999 eram adultos e 2 crianças. Crianças estas de 8 e 3 meses, mas que tinham comorbidades graves. Porém, aqui no Hospital Regional, a mortalidade dos pacientes nossos que são entubados e vão para o leito crítico ainda é 40%, ou seja, são taxas melhores que muitos hospitais pelo Brasil. Só que agora, nessa situação calamitosa que nós estamos temendo que essa nossa taxa de letalidade global, que hoje é 21%,
possa se aumentar. A senhora falou um pouquinho aí a respeito da questão do oxigênio. Na semana passada, o Sindicato dos Médicos emitiu um alerta, alertando aí sobre uma possível falta de oxigênio. Como é que é a atual situação dessa questão do oxigênio e também de medicamentos utilizados para intubação de pacientes? Exatamente. Nós enviamos para todas as autoridades competentes, né, um relatório, os secretários, Ministério Público, e com cópias para todos os sindicatos e conselhos de classe. A quantidade, ou seja, o oxigênio que chega no nosso hospital, a empresa que nós licitamos, vai ser mantida. Ela nos garantiu isso. Tanto é que nós fizemos adaptações o ano passado, compramos 2 dissipadores, porém, a questão da pressão do oxigênio, como eu falei, do prédio. Então, isso pode causar problemas e faltar o oxigênio no paciente. Isso nos preocupa. Bom, a gente está aí já mais de um ano, né, na pandemia, acompanhando todo o trabalho dos profissionais de saúde que estão sobrecarregados com toda essa alta de demanda. Queria que a senhora falasse um pouco qual é a situação dos profissionais depois de um ano de pandemia. Extremamente exaustos, né? O hospital agora é praticamente 100% Covid, né? A exceção é a oncologia adulta e pediátrica, que nós não podemos parar de fazer as quimioterapias nesses pacientes. Há uma semana todas as cirurgias foram canceladas, só cirurgias realmente de emergência. São pacientes Covid, são muito graves, então assim, despende um esforço hercúleo dos nossos profissionais, principalmente da enfermagem, e estamos com déficit porque muitos estão de atestados, alguns desistiram, pediram exoneração. Tanto é que hoje nós já até pedimos ajuda para o secretário e governador para nos ajudar mais no chamamento de mais profissionais da área de enfermagem. Há uma dificuldade em se conseguir contratar esses profissionais, até por falta de profissionais disponíveis? Extrema. Nós terminamos um processo seletivo na semana passada para médicos, né, de 42 médicos. Provavelmente apenas 36, 38 assumirão, porque alguns eram no contrato, só que eles reduziram carga horária. E mesmo os médicos que têm, eles não querem fazer carga horária extra, por várias questões, né? Tem outros empregos, estão realmente cansados. Lidar com o paciente Covid, realmente a saúde mental fica bastante prejudicada. Então, realmente faltam esses profissionais. Doutora, bom, a gente já caminha aqui para o encerramento da nossa entrevista. Só queria que a senhora deixasse orientações para as pessoas nesse momento de hospitais superlotados. As pessoas que estão com sintomas devem procurar atendimento, porque tem muita gente com dúvida a respeito do que fazer nesse momento. Quais são as suas orientações? As orientações é o seguinte: manter realmente as medidas restritivas de isolamento, as higienes, né, usar as máscaras, evitar essas aglomerações. Nós não estamos em feriado, isso é apenas uma estratégia para tentar mitigar um pouco os prejuízos na nossa economia, que também está sofrendo. Então não é momento de fazermos aglomerações, festas, evitar qualquer outro acidente, porque hoje nós não temos leitos nos hospitais, principalmente para as doenças não Covid. Então é um momento de todo mundo se recolher e refletir, né, e pensar no outro, e ter um pouco mais de compaixão e solidariedade e respeito pelo próximo. Muito bem, nós conversamos ao vivo com a diretora do Hospital Regional, Rosana Leite. Doutora, muito obrigada pela sua colaboração, e o que a gente pode desejar nesse momento é força, porque a gente sabe que os profissionais de saúde, o que eles mais precisam é força e também de apoio da população nesse momento. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço, bom dia a todos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.